Então, eu trouxe algumas informações para muitos, já são informações que já fazem parte, né, de quem acompanha essa, esse movimento, né, essa luta antimanicomial, mas para outras pessoas, não. Então, pensando em um público diverso, eu trouxe aqui, né, começando pelo conceito de saúde mental preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. E aí a gente pensa esse conceito eh, olhando para o indivíduo de uma forma ampla, né? Como um todo. E aí eu vou pensar sobre a saúde mental, né? Sobre a temática da saúde mental. E pensando nela, eu não tenho como não fazer um pouco, né? Não trazer um pouco da história, né? Como é construída esse histórico sobre a saúde mental? Dos tempos antigos ao contemporâneo, né? Nós pensamos, né, em falar aqui sobre a antiguidade, né? Como é que as doenças mentais eram vistas na antiguidade e como elas estavam ligadas a quê? A possíveis possessões demoníacas, maldições, feitiçaria, sempre ligada à questão espiritual, como algo espiritual. E aí, alguns estudos, né, citam alguns tratamentos à época, né, que eram realizadas, coisas assim que hoje a gente quando lê se questiona, né, o quão absurdo, mas era naquela época e infelizmente acontecia. Então estamos falando em tempos bem distantes. Se hoje a saúde mental, a forma como ela algumas vezes é conduzida, ela 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 vem trazendo situações que realmente inferem a questão dos direitos humanos. Nesse período remoto não existia, né, não existia esse olhar. Então, eram realizações de buracos no crânio para libertar espíritos que causavam sofrimentos e aflições dessas pessoas possuídas. Assim era visto naquela época. E aí, pensando na Grécia Antiga, as doenças mentais estavam ligadas às questões naturais do corpo. Então, a Grécia, ela dá joga uma sementinha lá bem distante, né? E aí, no caso, ela traz isso sobre a questão fisiológica e uma questão natural do corpo do ser humano. Chegamos na Idade Média, né? E a crença grega de algumas doenças ainda fazia parte, né? Com esse olhar das questões naturais do corpo. E aí vinham os tratamentos naturais, passando pelo tabaco e até a extração. E aí a gente vem com uma outra situação, a extração de sangue da testa ou da veia. Então, a gente percebe aí a dicotomia, a diferença de tratamentos, né? Que apesar de ter um olhar para um tratamento mais natural, mais humanizado, e continuava a existir alguns tratamentos eh, bem invasivos. Então, assim, e as famílias eram as responsáveis pela custódia daquela pessoa. Sim, naquela época, as famílias eram responsáveis e hoje em dia, né, quando a pessoa ela não responde realmente aos seus atos, e aí vem a questão da tutela familiar e, e quando não, do Estado também. E aí a corresponsabilização, né? Bom, somente no final do século
fez é que surgiram os hospitais psiquiátricos. Com ele, chegaram também os preconceitos, os estigmas, que eram muito fortes, né? E esse preconceito, esse estigma em relação à pessoa com transtorno mental, não era só com a pessoa, era com a família. É como se aquela família ela tivesse totalmente, vamos falar, né, como seria naquela época. Uma família totalmente contaminada por aquele transtorno, por aquela doença. Então, assim, vários estigmas, né, e preconceitos existiam naquela época. E hoje não existe? Existe sim. Infelizmente, ainda passamos por situações desse tipo. Existe sim muito preconceito, muito estigma, existe muita falta de informação, né? E a gente continua nessa luta para que a gente possa desmistificar, para que a gente possa acabar, acabar justamente com os preconceitos, com os estigmas, com a falta de informação, enfim. Prisões e maus-tratos eram passíveis de acontecerem na Idade Média, né? Sabemos que a Idade Média, em uma boa parte dela, foi um período muito, muito difícil, né? Justamente, vamos colocar assim, de um apagão, né? Em relação à ciência, em relação a, eh, a todo um contexto da vida, né? Da sociedade daquela época. E aí, a gente percebia que pelo simples fato dos comportamentos antissociais e indesejáveis, ou até mesmo para expulsar os males, essa pessoa sofria maus tratos. É quando acontece, chega o século XVI, e esse século XVI ele se estende mais ou menos ao século XVIII, né? Onde começaram a existir os locais para colocar as pessoas com transtorno mental, né? As casas de trabalho, os clérigos, mosteiros e asilos. Por um lado, a gente começa a pensar, olha só, foram construídas, foram colocados em locais, né, que um cuidado maior vai acontecer. Por outro lado, a gente precisa também pensar e refletir que essas pessoas, elas estavam sendo retiradas, né, do olhar da sociedade. Tudo que afeta e incomoda a sociedade, como comportamentos antissociais indesejáveis, eram retirados. Então, eram colocados, né, fora do olhar da sociedade. Tratamentos desumanos aconteciam como uma prática natural, ao que não se conhecia e, em alguns casos, tinha uma conotação de escolha da pessoa que sofria como transtorno mental. Como assim? Então, dentro desses espaços, os tratamentos eram desumanos, mas por muito tempo isso aconteceu. E em alguns locais isso ainda vem acontecendo, infelizmente. E essa conotação de escolha da pessoa que sofria como transtorno mental. Pois é, a falta de conhecimento, novamente, né? Algumas pessoas acreditam que o transtorno mental é uma escolha de quem tem, né? De quem passa por aquele sofrimento. E isso faz com que ocorram mais e mais estigmas, preconceitos. Até o final do século XIX, começam a acontecer dentro da Europa um movimento para que ocorra a reforma no tratamento das pessoas com doença mental. Aqui eu trouxe uma figura, né, justamente perfurando o cérebro para que fosse expulsado, né, que saísse dali o espírito que estava causando aquele mal.
Essa é uma figura que representa justamente a saúde mental em tempos bem longínquos. E aí chegamos ao século XIX, com a reforma psiquiátrica. A gente, tendo no início em Paris, né, em 1792, com os estudos de Dr. Philippe Pinel, onde colocava que as pessoas com enfermidades psicológicas necessitavam ser tratadas de forma gentil para melhorarem as condições de saúde mental na qual se encontravam, não sendo possível com tratamentos baseados em violência. Olha só, a gente começa a pensar, né, sobre a questão da violência, né? E aí, violência, infringir o direito humano de ser, de agir, de se comportar, o cuidado. Começamos a perceber aí os direitos humanos. A pincelada já está sendo colocada aí. E aí ele trazia como outro ponto importante para o tratamento das pessoas com doença mental a boa qualidade nas instalações físicas onde elas se encontravam, bem como cuidado com o próprio corpo através de higiene adequada, exercícios físicos, etc. Quando eu penso nesse trecho, né, desse slide, eu me reporto às UCPs, né, HCTP, antiga HCTP. E aí eu partilho aqui, né, que estagiei um ano lá no HCTP, e a gente realmente, a fala de Bruno, né, para que a gente comece a pensar, né, sobre realmente essa nova forma de olhar, né, o indivíduo que tem transtorno mental e cometeu algum delito, um cuidado mais humano. As unidades de custódia, elas não são, de fato, instalações físicas, né, de uma qualidade que possa minimamente cuidar, né? Temos as nossas ressalvas como militantes da luta antimanicomial. E a gente precisa, sim, perceber e pensar outros espaços, que não sejam também espaços de esconder o indivíduo que incomoda. É difícil para a família, é difícil para a comunidade que rodeia aquele indivíduo, é difícil para a sociedade, mas cada um de nós é passível de, em algum momento, estar, né, sofrendo em algum nível, né, com algum transtorno mental. Então, entre críticas positivas e negativas, foi se construindo um espaço para perceber o sujeito como alguém que precisa de cuidados e não de maus tratos. Voltamos a imaginar aí direitos humanos. Não tem como não imaginar nessa frase, né, a ausência, e sim a presença dos direitos humanos, né? Direito a uma boa alimentação, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito a lazer, direito a bem-estar. Tudo isso faz com que a pessoa, eh, mesmo que existam, condições de predisposição genética, ela possa, diminuir as chances de ter um gatilho para que ocorra, eh, alguma crise, né? E que dessa crise ela se transforme em, em um acontecimento repetitivo e que possa, desencadear em recorrentes quadros, né? E o transtorno mental se torne algo, do cotidiano desse indivíduo. E aí, não menos, né, importante, Sigmund Freud, com sua teoria baseada no diálogo, na livre associação, nos sonhos, no inconsciente do paciente, nos conteúdos reprimidos,
que é uma possível causa trazida por Freud como a instabilidade, causa para a estabilidade, da saúde mental. E aí começamos a estudar. Então, começamos a estudar as atividades psicológicas da pessoa com sofrimento psíquico. Quão importante é o acolhimento, né, de profissionais, das diversas áreas, de uma equipe multidisciplinar, da psicologia, da psiquiatria, da, da terapia ocupacional, da educação física, eh, da enfermagem, enfim. É uma equipe multidisciplinar e precisa ser interdisciplinar. Chegamos à saúde mental na contemporaneidade, né? Século XX, século XXI. O que mudou, né? O quanto conseguimos evoluir no cuidado da pessoa com transtorno mental. Alguns métodos surgiram nesse período, porém, diante da sua pouca efetividade e por serem tratamentos bastante invasivos, como a terapia eletroconvulsiva, a psicocirurgia e alguns psicofármacos, eles caíram em desuso e se tornaram não aceitos como forma de tratamento humanizado para pessoas em sofrimento mental. Precisamos deixar isso bem evidente, né? Precisamos pensar que terapias como essas, elas não podem voltar a acontecer. É, é importante, muito importante, a gente pensar nesse cuidado humanizado da pessoa que sofre com transtorno mental, que está em algum sofrimento mental. E aí a evolução, os tratamentos com psicofármacos, com a introdução do lítio, a modernização dessas substâncias, né, em diversos fármacos, importantíssimo citar isso, e que se tornaram uma das formas, né, tornou-se uma das formas mais aceita dentro do cuidado na saúde mental. A gente precisa entender que os psicofármacos, eles são importantíssimos, nos casos certos, na medida certa. Então, e não somente fármacos, mas o cuidado amplo, né? Só os fármacos sem uma psicoterapia, a gente precisa colocar aí uma interrogação. Precisa pensar também que psicoterapia, terapia ocupacional, outros cuidados, as pessoas que não conseguem mais estar dentro do mercado de trabalho, que elas possam ter os seus benefícios assegurados, porque na ausência de um benefício, a pessoa com transtorno mental, ela termina tendo a falta, de repente, de um medicamento, mas o medicamento pode ser suprido pelo Estado. Mas e a alimentação? E a autonomia da pessoa, quando percebe que ela está recebendo ali um benefício e ela está conseguindo se cuidar com aquele benefício, os cuidados básicos para aquela vida daquela pessoa, para a rotina daquela pessoa. Então, assim, a gente precisa ter um olhar completo. E sim, assistente social na equipe multidisciplinar é importante. A gente percebe que a gama de profissionais que precisam estar implicados no cuidado da pessoa com transtorno mental é de extrema importância. A reforma psiquiátrica, né? Um dos grandes momentos para a reforma psiquiátrica ocorreu na cidade de Trieste, Itália, em meados do século XX, onde o seu principal objetivo era pôr fim ao modelo manicomial, trazendo para o centro do cuidado o próprio indivíduo como sendo protagonista da sua vida e do seu processo de autocuidado. E eu tive uma grata satisfação de conhecer Ernesto, que estava presente, isso em 2013, né, no lançamento do Paili, e justamente onde a gente começou a discutir, né, o fim das UCPs. E ele estava lá palestrando. Ele que participou desse movimento na Itália, ele estava palestrando naquele momento.
e foi uma fala impressionante. Então, é muito marcante. E aí, este movimento, chamado de reforma psiquiátrica, traz como principal objetivo dar fim ao modelo manicomial e substituindo o cuidado por abordagens terapêuticas, onde o cuidado é humanizado e sem violência. Chegamos novamente, né, a perceber, e a gente vem trazendo aí, como é importante pensar direitos humanos, né? Não tem como desvincular direitos humanos de um cuidado adequado, humanizado, qualificado, amplo para o indivíduo que sofre com algum transtorno mental. No Brasil, a reforma acontece dentro do SUS, né, no Sistema Único de Saúde, onde tem os seus princípios bem delineados, baseados na Constituição de 1988. E o nome de maior referência da reforma psiquiátrica é a doutora Anísia da Silveira, que tornou-se também referência mundial. O diálogo dela com Carl Gustav Jung, né? E, e a forma dela, do tratamento humanizado, a arte dentro desse tratamento, a, a, a retirada das amarras, né? Da pessoa que estava ali naquele momento de crise, né? Um cuidado realmente com carinho, com amor. E como marco legal para a saúde mental no Brasil, vem a Lei de 10.216, de 6 de abril de 2001, que surge com o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, onde dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtorno mental, direcionando para o modelo assistencial, comunitário, extra-hospitalar, com reintegração social, com internações só em casos inevitáveis, dentro de espaços onde se preservava e se preserva o cuidado humanizado. Então, pensar nesse marco legal para a saúde mental no Brasil é pensar, sim, na luta antimanicomial e que não podemos retroceder de forma alguma. A luta antimanicomial e o surgimento da rede de atenção psicossocial, né, RAPS. É aí que surgem os primeiros CAPs, e hoje em dia nós temos as RAPs, que tem uma gama, né, de serviços dentro dele, né, dentro dessa rede. Trazendo aqui sobre a luta antimanicomial, ela surgiu da insatisfação, justamente em relação ao modelo de cuidado vigente à época, que era um modelo de cuidado excludente, que causava sofrimento e estigmas às pessoas que tinham sofrimento, transtorno mental e tinham um local de cuidado, os hospitais psiquiátricos. E, infelizmente, a gente percebe que estamos em um momento onde a luta antimanicomial, ela precisa ganhar força. Precisamos ampliar as RAPs, né? Esse cuidado extra-hospitais psiquiátricos. E as pessoas que estão em crise, as pessoas que precisam desse cuidado, sim, vão ter esse cuidado, mas ela não pode ser cuidada especificamente nos hospitais psiquiátricos. Elas não podem ser esquecidas, elas não podem se tornar parte daquele hospital psiquiátrico. São em momentos pontuais, extremamente pontuais. E aí a gente percebe que dentro da rede nós vamos ter outras formas de cuidar o indivíduo. E é imaginando o cuidado baseado nos direitos humanos que é pensado a inserção e a participação na comunidade dessas pessoas através do surgimento de um novo paradigma na garantia de direitos e na dignidade do cuidado das pessoas com transtorno mental. Pensamos aí o CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Pensamos que a atenção primária também é a porta de entrada, a principal porta de entrada para esse indivíduo que está em sofrimento mental. E por que isso?
porque esse indivíduo, ele não tem só um transtorno mental ou apenas está em crise. Ele é uma pessoa que tem uma dor no braço, é uma pessoa que tem uma dor de estômago, é uma pessoa que pode ter uma dor de dente, uma dor de cabeça, né? Uma encefaleia por diversos motivos. É uma pessoa que pode machucar o pé e precisa ser cuidada na sua integralidade. Então, a gente não pode pensar o indivíduo apenas como uma pessoa que tem transtorno mental. O indivíduo é um todo. Voltando para as RAPs, ela traz, né, como diretrizes o respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas, a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde, o combate a estigmas e preconceitos, a garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar, a atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, o desenvolvimento de estratégias de redução de danos, dentre outros. A RAPS é tudo isso. Ela não é menos que isso. Ela precisa ser isso e muito mais. Então, vamos pensar essa rede de atenção psicossocial de uma forma potente, de uma forma que realmente aconteça, para que a gente possa pensar, né, cada vez mais na redução desses leitos e que esses leitos sejam pontuais. A rede de atenção psicossocial é formada pelos seguintes pontos de atenção: CAPS, atenção básica, urgência e emergência, unidades de acolhimento, residências terapêuticas, sim, as residências terapêuticas, né? Pessoas que estavam dentro de hospitais psiquiátricos há muito tempo, estão institucionalizadas, elas se sentem parte, é como se elas se sentissem uma parte daquele espaço e não se veem como fora. Pronto. Então, essa residência terapêutica, ela vem justamente retirar essas pessoas que não têm um familiar, que não tem mais esse vínculo, não foi encontrado uma família, nem o núcleo familiar, nem a família extensiva, para que possa acolhê-la, né, como mais um membro nesse lar. E aí surgem as residências terapêuticas, dessa necessidade de acolher esses indivíduos que já estavam institucionalizados. O Centro de Atenção Psicossocial. São pontos de atenção estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial, da RAPS. As unidades que prestam serviço de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipes multiprofissionais, que atuam sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. Outra demanda a gente encontra, né, no cuidado da pessoa com transtorno mental ou em sofrimento mental. E os CAPs, eles também fazem parte, né, dessa estratégia de cuidado das pessoas que usam álcool e outras drogas, usam uso abusivo e que estão se tornando dependentes e debilitadas. E aí tem o Centro, né, de Atenção Psicossocial, os CAPs AD. As modalidades dos CAPs: CAPs 1, CAPs 2. Os níveis vão de acordo com a população, quantidade de população. E também o nível de complexidade do atendimento. CAPS I, que é o CAPS infantil, CAPS AD, álcool e outras drogas. CAPS 3, também 24 horas.
CAPS-AD3, álcool e outras drogas. Aqui tem um esquemazinho sobre as RAPs, e a gente percebe que a RAPs, ela termina sendo central no cuidado da pessoa que está passando por algum sofrimento mental ou que tem algum transtorno mental. Então, tem a RAPS, a unidade básica, que é a atenção básica em saúde, atenção primária, tão importante, que é porta de entrada. O CAPS, a atenção psicossocial estratégica, que também é porta aberta, porta de entrada. Temos a atenção residencial de caráter transitório. Temos estratégias de reabilitação psicossocial, estratégias de desinstitucionalização, atenção de urgências e emergências, atenção hospitalar. Então, a gente percebe que a RAPS, ela é central. Ou melhor, ela está em todo o circuito, né? Ela atende o indivíduo tanto do início quanto ao fim, no caso, a finalidade do seu comprometimento. O SUS. A saúde mental, ela encontra-se dentro do SUS. E como referência técnica, que está trabalhando nas políticas de promoção da equidade em saúde, eu não tenho como desvincular e esquecer. Antes mesmo não tinha, e agora se torna bem evidente, né, a importância da gente colocar os principais pilares do SUS. Então, temos a universalidade. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. A equidade. O objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. E aí a gente pensa nas pessoas vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, melhor dizendo. E como a equidade se torna importante para o atendimento, justamente pensando nas pessoas desiguais, que têm necessidades diferenciadas. E para isso, precisa ser dado o que a pessoa necessita em relação ao que está mais carente. Integralidade. Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Sim, precisamos de políticas públicas pungentes, fortalecidas, para justamente agregar e contribuir, né, para a reabilitação ou para o tratamento dessas pessoas com transtorno mental. Mas só para elas? Não, para os familiares também. Porque pensando que quando uma pessoa tem transtorno mental, os familiares, eles precisam também ser cuidados para que eles possam estar sempre
em conformidade, em entendimento, fortalecidos, sempre prontos para dar esse suporte, né, à pessoa que está em sofrimento. Então, a comunidade, quando ela entende como aquela pessoa funciona, quais são as necessidades, ela termina também auxiliando nesse cuidado com a pessoa, né, em sofrimento mental. E então a gente percebe que é uma rede, existe uma rede de apoio. Não dá para ser menos que isso. Existe uma rede e precisa ter uma rede de apoio. E as políticas públicas, elas também precisam fazer o seu papel, né? E quando falamos as diversas políticas, estamos falando nos atores. E trouxe um pouco para um fechamento o que é, né, saúde mental, né, para a Organização Mundial da Saúde. Um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade e não apenas na ausência de doença. Os direitos humanos. Pensar em direitos humanos é pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris no dia 10 de dezembro de 1948. O documento estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição. Entre elas, as pessoas com transtorno mental também estão inclusas. Enfim, direitos humanos. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à educação e à moradia. Por isso é tão importante trabalhar nas políticas públicas, fortalecendo, né, essas políticas públicas para que elas consigam dar suporte a todos os indivíduos, né, em situação de vulnerabilidade. E segundo a Organização das Nações Unidas, eles são fundados no respeito pela dignidade e pelo valor a cada pessoa. Bom, e aí a gente é interessante que eu acho que é a sincronicidade, né? As coisas, o universo e a sua sincronicidade, eu penso dessa forma. E quando a gente vai pensar na campanha sobre o dia 10 de outubro, né, da Organização Mundial da Saúde, ela vai falar justamente sobre a saúde mental, é um direito humano universal. E eu vou trazer aqui um pouco o texto, vou ler o texto para que a gente possa dar encaminhamento a- ao momento final. Então, vamos lá. O evento deste ano representa um compromisso global para aumentar a consciência sobre a saúde mental e defendê-la como um direito humano universal. Todos devem ter o direito de viver uma vida com dignidade, equidade, igualdade e respeito. No entanto, ainda persistem na região das Américas o estigma, a discriminação e as violações aos direitos humanos. Em muitos países da região, as pessoas com questões de saúde mental não têm acesso a serviços de qualidade. Estão sujeitas a práticas coercitivas, tratamento desumano e, em alguns casos, abuso, mesmo em ambientes de saúde onde deveriam estar protegidas. Os países devem promover iniciativas regulatórias e normativas para apoiar a saúde mental como um direito humano fundamental e, ao mesmo tempo, limitar as práticas que favorecem as violações dos direitos humanos. Isso inclui o estabelecimento de leis de saúde mental que respeitem os princípios dos instrumentos internacionais de direitos humanos, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CRPD, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o DHR. No entanto, as estimativas regionais mostram que pouco mais de 60% dos 39 países têm uma lei de saúde mental independente e quase metade dos 37 países não tem uma autoridade dedicada a avaliar a conformidade com os instrumentos internacionais de direitos humanos, ou a que existe
não está funcionando. A OPAS continua comprometida em trabalhar com os países, fornecendo apoio técnico para o desenvolvimento em legislação de saúde mental que esteja em conformidade com as convenções internacionais e defendendo os direitos de cada indivíduo, além das fronteiras e desigualdades. Então, a OPA, né, e, enfim, essa campanha é uma campanha para esse dia, para o dia 10 de outubro. E aí, essa figura, esse cartaz, que eu achei muito interessante, né, trazer para todas, todos e todes. A saúde mental é um direito humano universal. É isso. Obrigada. Então, tá bom, vamos lá então. Então, assim, pensando, né, conversando um pouquinho aí com o Bruno, né, tentando trazer um pouquinho para vocês, eu acho que é bem interessante, né, falar. Eu não consegui assistir toda a palestra anterior, porque eu estava também com outro compromisso, mas peguei o final e já foi bastante válido e importante, né, falar de saúde mental, né, falar desse olhar para esses sujeitos, né, em sofrimento, ou como que ainda existe essa dificuldade de compreensão desse sofrimento, né, e principalmente desses sujeitos em sofrimento. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. Então, conversando com o Bruno, eu pensei em trazer aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Como que está o nosso olhar, né? Como que está direcionado o nosso olhar aí para esse cuidado, né? Onde a gente acaba permanecendo na maior parte das vezes, e não só no cuidado do outro, mas também no nosso próprio cuidado. Porque quando a gente fala de saúde mental, né? Não é só pensando na saúde mental ou no cuidado de alguém com sofrimento, mas também no nosso próprio cotidiano, né? No nosso próprio cuidado enquanto sujeito. Porque a gente está, assim, a todo momento passando por dificuldades ou vivenciando uma vida que nos questiona o tempo todo, nos impulsiona para uma necessidade de uma felicidade plena e que a gente sabe que é impossível, mas que a gente fica aí na luta diária, tentando buscar e aí acaba ficando uma frustração tremenda, né? Então, onde que a gente está permanecendo com o nosso olhar e como que ele poderia ficar? Claro que eu sei que não vai ser da noite para o dia, mas eu espero, né? Eu não vou trazer nada de teoria, mas só questionamentos e reflexões que nós podemos fazer diários, né? Com a gente mesmo, nossa conversa aí diária, para a gente pensar um pouquinho. E aí, a figura que eu quis colocar aqui para vocês, né? Que eu acho muito interessante, que eu tenho até imprimido, deixei ele do lado do meu quarto, né? Para quem é aquela pessoa que é ansiosa, acredito que muitos de vocês também devem ser, porque a ansiedade faz parte da nossa vida, ela só não pode controlar, mas que eu coloco ali, né? Quando você está em um lugar pensando em outro lugar, você não está em lugar nenhum. Né? Então, o primeiro convite aqui é que vocês estejam realmente aqui comigo, né? Porque a gente sempre tem muitas coisas para fazer. Então, claro que a gente está aqui, mas já pensando, né? O que eu tenho que fazer? Daqui a pouco já é horário do almoço, tenho que comer correndo, porque eu tenho que trabalhar tarde, tenho as coisas de casa para fazer. Então, a gente sempre está ali com mil coisas e acaba esquecendo de vivenciar esse momento presente, né? Esse agora. Então, esse é o primeiro convite, para que vocês estejam realmente aqui, para que juntos a gente possa refletir um pouquinho sobre a saúde mental, sobre o cuidado de saúde mental com a gente e com o outro. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui de reflexão para a gente pensar é que nós somos sujeitos sociais, né? Então, somos atores das nossas histórias, tentamos a todo momento escrever a nossa história, né? Ser protagonista desse conhecimento que a gente vem compartilhando e fazendo diariamente, né? Para que a gente conquiste os nossos projetos de vida. Então, eu até poderia perguntar para vocês assim, né? É muito difícil o remoto, porque a gente não tem esse compartilhamento o tempo todo ali, mas perguntar para vocês quanto que a gente sente mais prazer, né? Sentimos muito mais prazer na ação, né? Quando a gente está fazendo coisas, né? Mesmo quando a gente fala assim, quando eu estou de férias eu sou muito mais feliz, não estou ali de perna para cima, sem fazer nada, mas a gente sabe que tem um começo, um meio e um fim, né? Mas quem já ficou doente ou quem já passou por um processo de sofrimento psíquico, quando a gente não consegue realizar algo, né? A gente não consegue, a gente é impedido de realizar algo, isso é muito difícil. Então, o primeiro ponto é da gente entender, né? Gostamos de fazer coisas, sentimos prazer em fazer coisas, né? A gente até se apresenta, né? O meu primeiro slide lá são as coisas que eu faço, né? Então, as coisas que eu fui construindo, conquistando. A gente se apresenta quando a gente conhece alguém, né? Qual o seu nome? E a segunda coisa, geralmente, a gente pergunta o que você faz. Então, nós nos apresentamos pela ação, né? No entanto, a gente esquece de uma palavrinha muito importante, que eu acho que, para mim, seria todo o sentido da saúde mental, que é o equilíbrio.
né? Será que eu olho para isso? Porque eu estava trazendo para vocês, ó, a ansiedade ela é importante, desde que ela não tome conta. Então eu preciso sempre ter um equilíbrio. Ah, o medo é ruim? Não, o medo ele é importante, mas ele não pode tomar conta da minha vida. Então a gente vai tentando trazer essa questão, né? Eu acho que a figura não ficou muito positiva, não é muito boa, mas só para a gente pensar quantos de nós já vivenciamos esses momentos, né? De fazer mil coisas. Eu sempre falo que eu tiraria, não tenho um filhinho humano, mas eu tenho vários cachorros e bichinhos, então eu falaria, eu colocaria vários aqui e estaria mais ou menos assim, né? A gente sempre está fazendo muitas coisas, né? Se eu perguntasse para vocês o que vocês almoçaram ontem, a gente provavelmente ficaria ali pensando o que eu almocei mesmo ontem, ou até o que eu tomei de café da manhã, porque a gente faz sempre várias coisas naquele momento presente. Então, eu vou trazer aqui duas reflexões, mas a gente vai focar mais nessa de baixo, que foi a escolha para a minha fala de hoje, mas a primeira é a importância desse equilíbrio e trazer, como o sociólogo italiano traz, o ócio criativo, ou seja, eu preciso descobrir coisas que me dão prazer, que me dão sentido, que me dão um certo momento de distração para que eu possa aproveitar a minha vida. Então não é só o descanso, né? O dormir, ficar ali de perna, mas coisas que me dê prazer. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de sair com meu cachorro. Então esse é o primeiro ponto da saúde mental. Eu preciso ter um equilíbrio nesse meu dia e que ele seja dividido entre trabalho, descanso e esse ócio criativo que seria o nosso lazer. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que é de maior importância hoje da gente pensar em saúde mental, é sobre o sentido e o significado dos nossos dias. Será que eu estou olhando para isso? Será que eu estou passando pela minha vida, né, pelos meus dias e esquecendo de compreender ou de refletir qual o significado desse dia? Né, qual o significado das coisas que eu venho fazendo, que eu venho depositando o meu olhar, que eu venho gastando a minha energia. Então, como que seria isso? E aí eu trago alguns questionamentos aqui para vocês, né? Vocês têm problemas? Né? O trabalho de vocês é perfeito? Vocês são felizes 24 horas por dia? Alguém de vocês já sofreu por alguma coisa? E alguém já teve vontade de desistir de algo? Provavelmente, né, a maioria, para não falar todos, talvez daríamos as mesmas respostas, né? Que vida que não tem problemas, né? Qual trabalho que é perfeito, né? Ser feliz 24 horas. Então, quando a gente traz isso, eu vou trazer um primeiro ponto que eu gosto muito de Viktor Frankl, que um sujeito que passou por diferentes dificuldades, conseguiu fazer uma subversão e trazer ensinamentos grandiosos para a gente. Então, ele começa falando assim, olha, né, muitas dessas respostas que a gente traz aqui, elas não têm como ser modificadas, principalmente da noite para o dia. Então, se eu não consigo modificar tudo, ele começa a trazer assim, o que vai adiantar eu ficar ali só na reclamação, né? Como se eu estivesse patinando o tempo todo sobre esse meu dia, sobre essa situação que eu estou vivenciando, experienciando nesse meu dia. E ele fala, então, o importante é que a gente olhe para essa situação, né, para essa ocasião, e comece a mudar, né, mudar a minha forma de lidar com ela, porque a situação externa, ela provavelmente naquele momento ela não consegue ser modificada, e a gente sabe que muitas delas não conseguem ser modificadas. Então, ele traz que mude a sua forma de lidar com ela, ou seja, a sua disposição mental. Essa é uma possibilidade de favorecer a nossa saúde mental. E olha que interessante que ele coloca, busque o sentido da vida, não a felicidade. Isso vai te fazer viver muito melhor. Porque se eu fico depositando, eu preciso da felicidade, eu quero a felicidade, e esqueço de olhar aquele sentido daquele meu próprio cotidiano, daquele meu dia a dia, e sempre depositando num amanhã que eu coloco como ideal e perfeito, e que esqueço que aquele amanhã é apenas uma possibilidade, olha o quanto de frustração eu vou trazendo para esse meu dia e para esse meu cotidiano. E aí eu vou trazer uma reflexão aqui, que eu acho que a gente que trabalha com saúde mental conhece muito Basaglia, né? Que veio aí nos ajudando com a questão da reforma, né, com a luta antimanicomial, e ele traz uma questão muito interessante e que ele fala que a psiquiatria ela tinha um mal, ou tem, né, mas ela tinha um mal obscuro. Então, o que ela fazia? Ela colocava o sujeito entre parênteses e olhava para a doença,
para o problema. E ele começa a fazer alguns questionamentos. Tem um livro, um texto bastante interessante do Basaglia, e que ele questiona, né, para o professor dele, quando ele está ali fazendo residência, fazendo a sua formação, e ele fala, eu nunca vi uma esquizofrenia. E aí o professor coloca, olha, é só você entrar dentro de hospitais, né, de manicômios, que você vai ver várias esquizofrenias. E ele coloca, não, né, eu já entrei dentro de vários desses espaços e eu nunca vi uma esquizofrenia. Eu vejo sujeitos, né, sujeitos que denominamos, por falta de uma coisa melhor, com o nome de esquizofrenia. Mas eu vejo João, né, João em um processo de sofrimento, Maria num processo de sofrimento, então eu vejo a pessoa. E aí eu trago aqui para o nosso cotidiano, por que eu estou trazendo essas questões, né, que Basaglia vem trazendo aí desse mal obscuro? E eu coloco aqui para vocês um exemplo, né, prático do nosso cotidiano e que eu trago aqui para a minha vida. Eu sou apaixonada por circo, assim, né, depois vocês vão descobrir um pouquinho que meu sonho não era ser professora, né, hoje eu sou professora aqui da UFES, mas o meu sonho era ser palhaço, né, de circo. E eu lembro que meu pai, quando pequena, né, quando eu era pequena, né, jovem, me levava para o circo, e aí não gostava, né, quem já foi no circo sabe que a gente passa ali 1h30, 2 horas, num momento mágico, né, parece que sai daquela realidade, é como se fosse uma quebra daquelas dificuldades, só que no final do espetáculo, o palhaço sorteava uma bola. Né? E nesse sorteio da bola, eu nunca conseguia pegar a bola do palhaço. E o meu pai até podia comprar essa bola, mas eu não queria, eu queria ganhar a bola do palhaço. Então, o que acontecia? Eu ia embora para casa completamente frustrada, eu esquecia toda a beleza daquele espetáculo e fixava no problema, na dificuldade. E como que a gente vem fazendo com os nossos dias? Né? A gente tem um dia bacana, interessante, mas quando eu deito lá na cama do meu quarto e eu lembro de alguma coisa que talvez tenha fugido um pouco do meu controle, ou alguém que falou algo que não foi tão gostoso de ouvir, prazeroso de ouvir, que me incomodou, eu lembro exatamente desse ponto e esqueço todo o restante do meu dia. Né? Eu sempre gosto de falar para os alunos, eu sempre pego uma folhinha, né, e coloco, tipo, uma folhinha pequena, não é, sei lá, uma folhinha de caderno, não sei se vocês estão vendo, mas uma folha de caderno, e aí coloco um pontinho aqui nessa folha, ou mais de um pontinho, e falo, ó, pensem comigo, né, quando vocês vão atender o sujeito de vocês, ou pensar na própria vida de vocês. Esse pontinho, ou esses pontinhos, são os problemas, né, as dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas fragilidades, que se fazem presente na nossa vida. Se eu pegar um adesivo e esconder esse pontinho, ou eu criar uma florzinha em volta desse ponto, esse ponto ele continua existindo? Sim, ele continua existindo, eu não posso esconder, eu não posso negar a dificuldade, mas eu preciso olhar para além, porque se eu fixo nesses pontos, eu esqueço toda a vida. É como se existisse apenas as dificuldades, os problemas, né? Como eu fazia lá com a bola do palhaço. Então, qual é o convite do Basaglia, né, para o cuidado em saúde mental? É que a gente faça o sentido contrário, ou seja, coloco a doença, o problema entre parênteses e olho para o sujeito, né? Como a gente deveria fazer para a nossa vida. Eu preciso olhar para a minha vida, né? Para as minhas próprias construções, para esse processo de aprendizado que eu estou passando, com essas dificuldades, com essas potências, com esse cotidiano que eu venho vivenciando. Então, é esse sentido contrário que a gente precisa começar a fazer esses questionamentos. E por que é tão difícil fazer isso, né? Eu trago aqui uma frase de uma série que tem lá na Globoplay, que chama Sessão de Terapia, né? E aí existia um usuário, né, uma paciente ali com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e aí ela tenta ali naquele planejamento que precisa ter um certo controle, comandar, controlar tudo, e o terapeuta, ele traz o seguinte, às vezes, por mais que a gente se prepare, que a gente se esforce, as coisas podem sair do nosso controle, né? Sempre, por mais que a gente se organize, né? Aquela coisa assim, olha, que eu chegar ali, né, eu tô chateada com aquela pessoa, eu vou chegar ali, eu vou falar exatamente isso. O que acontece, né? Quando a gente chega, muitas das vezes, a gente fala tudo contrário, né? A gente não tem controle até sobre as nossas próprias falas, né? Sobre as nossas dificuldades cotidianas. E o que mostrou isso pra gente? A própria pandemia, né? Quem esperava? Eu imaginava assim, usar máscara um dia? Não, né? Quem imaginava que poderia ser
até não impedido, né, mas ter dificuldade para abraçar as pessoas que a gente ama, para ir para o nosso trabalho. E aí teve uma reportagem lá no início da pandemia e que tinha como título Os Sorrisos que Foram Escondidos pelas Máscaras, né? E eu acho que era Marina, não lembro o nome da que escreveu essa reportagem, e ela faz algumas reflexões, né, em cima desse título aí, né? Que sorrisos foram esses que foram escondidos, né? Ela fala, hoje, o que cobre os nossos rostos, né, são essas máscaras de proteção, ou seja, máscaras visíveis. Mas ela traz um questionamento, mas e antes? Será que não existiam e ainda continua existindo por detrás da máscara visível máscaras não visíveis, né? Que ainda são usadas, onde a gente tem a necessidade de trazer comportamentos para uma busca de um reconhecimento social e aceitação, como por exemplo pelas próprias mídias sociais, onde eu escondo do outro e de mim quem sou, o que sinto, né? Não quero passar para ninguém o que está acontecendo comigo, ou quem eu realmente sou. Então, ela começa a fazer esses questionamentos e eu trago algumas características. O que seria? Será que nós estamos vivenciando essa dificuldade de não nos reconhecer, de não conseguir realmente ouvir, escutar o outro? A gente está numa concorrência permanente. Então, por exemplo, eu viro e falo assim, olha, nossa, hoje eu estou muito cansada. Acordei 4 horas, estou com uma certa dor de cabeça e estou contando ali para alguém. E a pessoa fala, não, você não sabe, você acordou 4 horas, eu nem dormi à noite. Você está com dor de cabeça, mas eu já estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça, estou com dor de estômago, estou com dor no corpo todo. Então é como se a gente competisse. Eu não estou ali para ouvir. Eu preciso ter resposta a todo momento, né? Ninguém ouve ninguém. Somos completamente individualistas, né? Essa é a maior dificuldade. Eu sempre coloco para as alunas, a gente tem um ambulatório de saúde mental aqui no campus de Lagarto, e eu sempre coloco para elas, tome muito cuidado. O silêncio é muito importante. A gente quer sempre estar ali dando resposta, colocando, né, como se aquele silêncio incomodasse. E o encontro, né, com o outro, ou muitas vezes com um amigo, ou com qualquer pessoa, o silêncio ele precisa se fazer presente. Eu preciso dar tempo para aquele outro falar, para que eu possa ouvir, para que eu possa pensar sobre aquilo que eu ouvi, mas essa dificuldade é muito grande. O que a gente vive hoje, né, nas próprias redes sociais? Nessa sociedade de aparência, de uma necessidade de um consumismo desenfreado, onde a gente precisa de uma certa fantasia nas redes sociais, mostrando a felicidade que por muitas vezes não existe, né? O que a gente está fazendo ali nem realmente não necessariamente é real, né? Eu posto uma foto todos os dias indo para a academia às 5 horas. Será que aquilo realmente está acontecendo, né? Ou é aquilo que eu quero que os outros vejam? Né? O que eu preciso pensar um pouco? Gosto muito desse filme, né, que é o Coringa, aí, o mais atual, e que ele traz essa reflexão desse imperativo à felicidade, à alegria, ao riso indispensável, ou seja, uma necessidade completa de perfeição, né, de uma perfeição completa. O Coringa ele faz isso, ele nasce com a mãe chamando ele de feliz, ele trabalha num local que ele tem como slogan, coloque um sorriso no rosto, independente do que aconteça, né, e ele traz essa reflexão. É muito difícil tentar ser feliz o tempo todo. Não é difícil, é impossível, né, ser feliz o tempo todo. A gente tem uma vida que ela tem as suas dificuldades. Temos momentos de felicidade, de alegria e momentos de dificuldades, de tristeza. Né, faz parte do nosso processo evolutivo, tá? Então, dessa forma, com esse imperativo de felicidade, de disputa e de concorrência, a gente vai negando. Desculpa, negando, né, o outro, negando esse olhar que Basaglia nos convida, né, de olhar esse sujeito, eu nego essa pessoa, eu silencio a sua voz, eu não consigo ouvir, e não só a voz do outro, não só negando o outro, mas negando a mim, não ouvindo o que eu realmente sinto, o que eu preciso realmente pensar sobre, que muitas vezes a gente faz. E aí nessa reportagem a gente começa a pensar esse momento de reflexão, né, dessa necessidade de evolução, desse processo que a gente precisa passar. E aí essa pessoa que trouxe essa reportagem, ela fala que o importante é que amanhã todas as máscaras possam cair. Não só mostrando o fim da pandemia, né, mas também dessa dita doença social, onde os sorrisos possam ser vistos, né, mas que sejam sorrisos sinceros. E que se também eu estiver no momento de choro, de lágrima, ele também possa ser acolhido e visto. Então, essa essência precisa ser demonstrada,
né? Essa essência que é humana e real. É isso que a gente precisa buscar, né? Senão a gente fica nessa dificuldade o tempo todo dessa perfeição e aí não tem saúde mental que aguente todo esse processo, né? Nessa cobrança completa o tempo todo. O que se pretende hoje, né, na sociedade é uma normalização das individualidades. Ou seja, eu quero ter um total controle sobre as particularidades. É um padrão esperado. Por isso que eu trago aqui para vocês um livro que eu gosto muito de Foucault, que ele traz, que chama Vigiar e Punir, onde ele traz algumas reflexões também dessa necessidade de manter os padrões sociais por essas instituições que são colocadas por nós e pela sociedade. E quem é a sociedade somos nós, o tempo todo ali colocando, né? Colocando essas amarras, onde a gente fica ali o tempo todo protegido, mas o tempo todo sem poder ser afetado e afetar, onde a gente consegue trazer uma possibilidade de troca, né, de sentimento, de afeto, de vida, né, de realidade para tudo isso que a gente precisa vivenciar. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas características, né, e valores dominantes da atualidade, que seria uma relação mediada por imagens, né, relações completamente superficiais. Tem um autor que é Bauman, que ele vem trazer um pouquinho dessa reflexão do amor líquido, onde não existe solidez, né, as coisas se desmancham com uma facilidade, terminam com uma facilidade, ou seja, um narcisismo exacerbado, uma moral do espetáculo, da aparência, uma necessidade de um corpo idealizado, né? Eu preciso disso, tem que ser assim, senão não tá bom. E a gente vai vivendo nessa concreta alienação, que é o conhecido como modo zumbi, que é aquela primeira figura que eu trouxe lá para vocês, daquele convite. Estejam aqui comigo, né? Estamos ali fazendo mil coisas, mas não estamos aqui, não estamos refletindo, não estamos prestando atenção, né? Se eu estou aqui, por que não vivenciar o hoje, o agora, né? Que é os pontos que eu vou chamar mais atenção, que eu trouxe lá para vocês, que é sobre o sentido da vida, né? E como que eu venho vivenciando isso, nesse modo zumbi, de concreta alienação, né? E dessa forma, lembra que eu trouxe que a gente sente muito mais prazer na ação? Não, a gente não vai estar na ação. Se eu estou ali só observando, né, vivenciando dessa forma, sem ser afetado e sem afetar, muitos autores trazem que a gente está vivendo como se fosse náufragos sem rumos, né, viajando ali sem bússola, perdido, num completo desprezo da subjetividade, né, da subjetividade humana, da essência de quem sou, quem é esse outro, quem é esse usuário que busca o meu cuidado, quem é esse sujeito, né, pensando aí um pouquinho. E aí a gente fica ali, preso dentro das nossas redomas, achando, né, que tá tudo muito bem, que tá muito, muito tranquilo, dando várias desculpas que é por falta de tempo, né, mas estamos ali numa zona de conforto, de comodismo, né, porque a gente acaba se acostumando com tudo isso. E aí a gente se torna espectador passivo, né, de um mundo de completa aparência e vivendo numa superficialidade, né, uma superficialidade, ou seja, eu não sou protagonista mais. Não posso passar por essa particularidade, por essa essência. Estou ali preso, né? Seguro. Ou seja, uma rotina predatória das nossas emoções, das nossas trocas, dos nossos afetos, de um completo encantamento. Não tem, né? Não tem. Ou seja, tudo nos passa, o quanto de coisa está acontecendo aqui, tudo nos passa, mas nada nos afeta. Né, um excesso de memórias, de afetos, de coisas, de expectativas, de informações, mas olha como que a gente está. Somos seres errantes, que somos, faz parte da nossa vida, estamos aqui para aprender, né? Somos sujeitos, seres errantes, mas completamente fechados, presos nas nossas próprias certezas e provocando cada vez mais distanciamento. Distanciamento de mim e do outro. Né, completamente esses distanciamentos. Ou seja, tudo surge muito rápido, mas tudo se desfaz mais rápido ainda. Né? Não existe mais memórias, não existe mais lembranças. Né? O que está acontecendo? Nós estamos aí nessa busca, né? Nessa busca insana pelo prazer, que é completamente diferente da felicidade, né? E nessa busca insana pelo prazer, não há espaço. Né? Não há espaço para amor, não há espaço para dor, não há espaço para sofrimento, porque tem que ser tudo muito perfeito. Né? Eu tenho que estar ali, preso, daquela forma, da forma com que eu imaginei. E tudo tem que sair exatamente como eu imaginei. E a gente acaba esquecendo que a vida ela não é linear. Né? Ela tem seus altos, seus baixos, tem momentos mais difíceis, tem momentos de maiores turbulências, momentos mais tranquilos. Né? E aí eu fiz uma modificação aqui, mas eu gosto muito dessa música e que ela faz essa reflexão. Né? Olha como que ela vem trazendo para a gente. Enquanto o tempo acelera,
e pede pressa, eu me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida, ela é tão rara, o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E quem quer saber, a vida, ela é tão rara, mas quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, de sentido. Né? Será que a gente está olhando para isso ou está passando pela vida? Né? Trazendo. Então eu venho com aquela questão: como está o nosso olhar? Será que realmente estamos ouvindo e vendo as reais necessidades que preciso? Ou que aquele usuário, quando busca o meu cuidado, precisa? Esse é o convite, para que a gente pare, né? Para que a gente olhe, para que a gente ouça, para que a gente realmente esteja presente em cada encontro do meu dia, em cada encontro do meu cotidiano. Dessa forma, eu vou percebendo que não somos perfeitos. Né? Tem dias que eu vou estar assim, tem dias que eu vou estar do outro jeito, e tudo bem. Né? Eu não preciso dar conta de tudo. Então, às vezes, parece que eu não vou dar conta de tudo. Ninguém consegue. O importante é que a gente tente fazer o nosso melhor a cada dia. Um pouquinho por dia. Porque não somos perfeitos. Eu só preciso me esquivar dessa necessidade de perfeição de mim e do outro e saio dessa não esquiva de quem eu realmente sou, na minha essência. Né? Na minha essência, essa essência, ela rompe com o ideal de perfeição. Né? Eu sou na minha essência, nas minhas sombras, nas minhas dificuldades. Não tem como eu arrancar a ansiedade de mim. Né? A ansiedade faz parte da Rafaela. Eu só não posso deixar que ela comande o meu dia. Eu preciso acolher. Por que será que eu fiquei chateada quando o Bruno falou comigo? O que será? Eu preciso pensar, né, sobre essa fala, entender e não passar por cima, esquecer, apenas engolindo as coisas, ou ir lá simplesmente tomar uma medicação porque eu tô com dor de cabeça, e aí todo dia eu começo a ficar com dor de cabeça, e todo dia eu tomo essa medicação, mas eu não penso, por que será que eu tô fazendo de errado, ou que eu preciso melhorar, nem errado, mas que eu preciso melhorar no meu cotidiano. Será que eu estou ficando muito tempo no computador? Ou será que eu estou realizando algumas coisas que não estão me deixando bem, que eu preciso modificar? Como que está o meu sono? Então, não é simplesmente impedir aquela dor, né, aquele sofrimento, mas entender, acolher, compreender aquilo que está ali sendo vivenciado. Então, como que eu consigo trazer isso para vocês? É trazendo esse convite, né? Para que vocês desestabilizem as verdades e deem lugar às incertezas. Né? Esse espaço que eu vou trazer aqui, que eu gosto muito desse slide, que é esse slide essas figuras do vazio, do não planejado, do inesperado, da surpresa, do silêncio, do novo, né? E tudo isso sendo vivenciado nesse momento presente, que é o hoje, que é o único momento e tempo de potência. É o único momento que eu consigo modificar, vivenciar, aproveitar. Porque o passado ele já foi, ele é apenas um aprendizado, né, para que hoje eu consiga melhorar em algumas coisas que aconteceram. E o futuro, ele é apenas uma possibilidade. O amanhã, quando ele chega, ele já não é mais amanhã, ele é hoje. Né? Ele é apenas uma possibilidade. E aí eu trago mais uma reflexão aqui, eu coloquei aqui para vocês, né? Coloquei essa semana esse slidezinho aqui, que é de um livro que eu gosto bastante, que chama Plano B. E Sherrill, ele traz uma reflexão que ele fala que nós, né, dessa forma que a gente vem vivenciando a nossa vida, a gente está colocando ou realizando as nossas coisas, o nosso cotidiano, de um modelo que ele chama de modelo limitador. É onde a gente coloca sempre em tudo que a gente vai fazer o certo e o errado, né? Onde a gente, na hora que a gente vai escolher, como que eu devo fazer isso? Esse é a maneira certa e esse é o jeito errado de ser feito. Né? Quando ele traz isso, ele fala que isso já nos limita muito, quase que 100%, porque se de repente aquela forma que eu coloquei, que eu denominei como certa, ela não é possível de ser realizada ou de ser concretizada, eu já encaro o segundo plano como errado. Então, eu já enfrento, já vivencio esse segundo plano como errado. Então, qual é a proposta dele para a gente? É que a gente saia desse modelo usado, entre no modelo ideal, que ele chama de modelo vencedor, onde os diferentes planos e caminhos não existe certo e errado, mas diferentes possibilidades, ou seja, caminho A, caminho B, caminho C, e todos esses caminhos, eles vão ter dificuldades, sofrimentos, fragilidades,
mas também potências e aprendizados, né? Então eu já enfrento, já inicio esse processo de uma maneira diferente, né? De uma maneira completamente diferente, onde eu já começo acreditando que aquilo está errado, tá? Eu até trouxe aqui para vocês essa figura, que eu falei para vocês lá que eu queria ser palhaço de circo, e não foi possível, né? Eu fiquei um tempo morando no circo, e quando meus pais me tiram daquele espaço, para mim tinha sido o fim da minha vida. Né, não consegui, né, fui fazer faculdade, hoje sou docente e sou muito feliz, né, sou apaixonada pela profissão. Mas a gente tem um projeto, eu tenho um projeto aqui em Sergipe que chama Território Feliz, né, depois vocês vão lá estar seguindo pra gente, e aí chama Território Feliz, e hoje, né, depois de formada, eu fiz toda a formação em palhaço, né, sou palhaço, e hoje a gente forma pelo menos de 30 a 50 palhaços por ano. Então, se eu começo a imaginar que aquele meu plano inicial, que era morar no circo, não foi possível, eu teria abandonado o meu sonho. Mas eu tive que fazer caminhos diferentes, né, completamente diferentes daquilo que eu planejei para chegar, né, nesse sonho que eu consegui realizar hoje de uma forma diferente e que eu acredito para mim hoje que foi muito mais importante, né, foi muito mais, eu não falo nem que foi melhor, mas foi necessário para todo o meu aprendizado, né? Então a gente começa a fazer essas mudanças e entender que sempre vai ter um monte de buraco para a gente tampar. Sempre vai ter família, carreira, né, se exercitar, as cobranças de se exercitar, a vida social, a vida amorosa, entre outras coisas, né, a espiritualidade, os hobbies. E se a gente ficar o tempo todo tentando tampar esses buracos, controlar o tempo todo, vai deixar todos nós muito cansados o tempo todo. Então, por que não deixar de controlar tudo? Né, modificar esse olhar, lembrar lá do convite do Viktor Frankl de mudar a nossa disposição mental e descobrir o que tem nesses espaços, né, o que tem nessa água e perceber que tem muita coisa bacana, que eu preciso aprender, que eu preciso vivenciar, que faz parte do meu aprendizado. Então eu nego, eu saio dessa redoma protetora. Eu saio disso tudo e começo, por meio da coragem, entrar num estado que a gente chama de estado do jogo. Freud traz isso, né? O que seria esse estado? Esse estado de alerta, de presença, de estar ali. Eu saio daquele modo zumbi, né? Eu gosto muito de pensar na própria criança, né? Quando a criança está ali brincando, ela está entregue àquilo, né? O Yuzinga, que é um outro autor, ele traz que quando acho que era um aluno, um residente dele estava atendendo uma criança na sala, de repente ele entra na sala, eles estão sentados assim nas cadeiras, enfileirados, e ele vai cumprimentar a criança, vai dar um beijo na criança, e a criança briga com ele e fala, mas como? Você atrapalhou, eu sou a máquina do trem, né? Então ele está entregue, ele está imerso naquela situação, ele está presente, ou seja, ele tem um corpo vivo. A gente precisa encarar isso como necessário para o nosso aprendizado. É só a gente observar uma criança andando com um adulto na rua, né? Ele está ali observando tudo, as formigas, tudo que está ali acontecendo na árvore, o pássaro que está ali voando, e a mãe puxando, o pai puxando, que está com pressa, que tem coisas para fazer, né? A gente precisa estar ali vivo, presente, né, se sentir afetado pela vida. E assim a gente começa a entender que não existe um caminho certo ou errado, mas diferentes caminhos, onde eu posso acolher as minhas sombras, onde eu posso acolher as minhas dificuldades e saio dessa necessidade de perfeição de mim, do outro, da vida. Eu permito estar nesse processo o tempo todo de transformação. Não é necessário um corpo mecanizado, um corpo preso nas certezas, mas sim esse corpo afetado e vivo. Né? A gente chama, no palhaço, a gente chama de dupla afetação, né? Onde eu permito afetar o outro e ser afetado. Né? Eu acho que o cuidado em saúde mental é exatamente esse, né? A palestrante anterior, ela falou a empatia, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Essa dupla afetação, não tem como. Né? Se numa fila de banco a gente fala bom dia, a gente já tem transferência, a gente já tem afeto ali, né? Transpassando entre um e outro. Então, o convite para vocês é que a gente tensione essa mecanização, né? Estar ali preso, que a gente saia daquela de estar ali mecanizados nos nossos aprendizados, né, naquela que eu trouxe o modo zumbi de se viver, mas que a gente entre numa condição humana de se sentir sensibilizado, de viver nessa autenticidade, na essência. Essa essência vai se distanciar dessa necessidade de perfeição. E aí olha como muda. Aí eu entro, sim, no sujeito ativo, né, num sujeito da experiência, num sujeito aberto a todas as possibilidades, né, a tudo aquilo que tem presente no meu cotidiano, desde os fracassos, né, a tudo. Eu estou ali exposto, suscetível, e aí sim eu sou protagonista da minha vida.
né? Eu saio daquele processo de mecanização, daquele náufrago sem rumo, de desprezo da essência, da subjetividade. Eu saio. Aí eu estou no mundo de uma maneira significativa, onde eu permito ter uma relação real, verdadeira, humana, com tudo que se encontra à minha volta, né? Com tudo que se faz presente. Eu até trouxe essa imagem aqui, né? Que é uma história bem bacana, assim, uma historinha de um monge budista que ele faz uma sátirazinha, uma colocação de um menininho perguntando, né, lá dentro do circo, antigamente, graças a Deus, hoje a gente não tem mais os animais, mas que eles ficavam presos em pequenas estacas, né, quem já viu foto, alguma coisa assim, em estacas pequenas. E aí esse menino, ele pergunta para o adestrador ali, para o domador daquele animal, e fala assim, mas como que ele não escapa, né? Como que ele não escapa se a força dele é tão grande, ele poderia levar esse circo todo e ele não leva? E a resposta que o adestrador lhe dá para o menino é a seguinte, ó, quando ele era pequeno, né, bem pequenininho, ele não tinha tanta força, então ele até tentou algumas vezes sair, né, de estar preso ali, mas ele não consegue. Então, por várias tentativas, né, frustradas porque ele não conseguiu, hoje, mesmo ele conseguindo, ele não tenta mais. Ele desistiu de tentar. Ele não acredita mais na sua potência, na possibilidade de melhora. Então ele fica ali, né, às vezes na própria reclamação, preso, fechado, né, não conseguindo fazer aquele convite inicial de mudar a minha disposição mental, de melhorar as minhas ações, de mudar aquele meu pensamento, de acolher, né, entender e modificar, subverter para uma nova realidade e possibilidade. Eu acho que esse é o ponto interessante. O que a gente tem hoje é ficar ali escondido, né? Ficamos ali escondido o tempo todo, preso nas nossas certezas, né? Fazendo as nossas relações, né? Os nossos olhares voltados para direções que não estão ali presentes nas nossas relações cotidianas, vivenciando, né, de forma consciente os nossos dias, né? Será que se a gente pensar um pouco nessas figuras, é claro que não dá para a gente voltar, né? Nem é importante que a gente faça isso, mas aprender, né? O que a gente pode construir em cima desses dois momentos, né? O que eu preciso, o que eu consigo fazer? E eu trago que é possível fazer isso subvertendo. Subvertendo como? Por meio da arte, por meio do afeto, da empatia, né? Como foi trazido anteriormente, pela presença, de estar ali consciente e principalmente, eu acho que pelo amor, né? Pelo afeto, pelo encontro. Né? E assim a gente consegue proporcionar esses verdadeiros e reais encontros cheio de subjetividade, cheio de essência, cheio de afeto e sentimentos, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Que era um vídeo bem legal para a gente pensar, então quebre. Né? Então essa mudança para a gente mudar do cachorrinho triste, do cachorrinho ser feliz, para a gente quebrar, né? Quebrar as nossas certezas. Eu acho que esse é o ponto de convite maior até da luta aí, do nosso olhar para os usuários de sofrimento psíquico, não é o mesmo sujeito, cada sujeito é único, né? Ele não pode ser enquadrado e fechado, e nós também somos assim. Eu não preciso me enquadrar o que o outro espera de mim. Eu posso sim melhorar, posso me transformar, mas é quebrando as certezas, né? Eu sempre falo para os alunos que tem um texto bem bacana do Freud que ele faz esse convite para que a gente não seja apenas uma tela em branco. Né, uma tela em branco desde o momento do nosso nascimento, onde a gente vai permitindo que coisas sejam colocadas, ou a gente mesmo vai colocando coisas o tempo todo, tintas, figuras, pinturas o tempo todo, que a gente não se permita ser somente essa tela em branco, mas que a gente permita ser uma escultura, onde eu vou tirando as cascas, né, e vou permitindo que aquela essência seja descoberta por mim e pelo outro, né, onde eu mostro quem eu realmente sou, né, nas minhas fragilidades e também nas minhas potências, né, onde eu estou ali disposta a acolher tudo isso e melhorar cada um desses pontos, né, ampliando aquilo que eu tenho de positivo, né, e aprendendo com aquilo que eu tenho de negativo, não eliminando, porque a primeira coisa que a gente faz, eu tenho ansiedade, eu preciso eliminar. Né? Quem teve ansiedade sabe o quanto é difícil quando a gente está ali no momento mais difícil, alguém fala, você precisa deixar de ser ansioso, o que acontece? A gente aumenta. Então é acolher, compreender, buscar ajuda quando necessário, né? Pedir essa ajuda quando necessário, perceber que aquilo está atrapalhando, mas que eu acolha cada parte minha, né? E as principais características para que a gente consiga fazer tudo isso é ser honesto, né? Ser autêntico, permitir a presença, ter leveza, aceitar as incertezas, permitir as amizades, o respeito, o prazer,
né, a generosidade, a responsabilidade de tudo isso, principalmente pelo próprio cuidado em saúde mental, a simplicidade, a humildade, né, a gratidão, a empatia de estar ali presente. Acho que essas características é o ponto forte. E eu trago aqui para vocês a principal de todas, que é o brilho nos olhos. Né? Eu acho que esse é o ponto. Eu tinha um professor de palhaçaria que ele falava assim que o palhaço, ele nasce do arroto, que é aquilo que vem de mais de dentro do sujeito. Né? É a essência, é aquela que brota. E o ser humano, ele nasce do olhar, né? Desse brilho do olhar. Eu acho que quanto mais simples, mais genial a gente vai ser, a gente não pode perder esse brilho. Então pode ser que eu esteja sim passando por uma dificuldade, por um momento triste. Então eu esteja triste hoje, mas isso não significa que eu não sou feliz. Né, que eu não tenho a felicidade dentro de mim, a minha essência é feliz, mas eu estou passando por uma dificuldade, né, por um sofrimento, por um momento difícil. Então, o que a gente precisa dentro da saúde mental e na vida não é heróis, não são heróis, né, mas precisamos de humanidade, né, precisamos dessa empatia, desse acolhimento, de amor, assim, de afeto, de troca. Né? Então, eu acho que eu gosto muito de apresentar dessa forma, essa é a essência, é aquilo que ninguém tira de mim. Porque a gente está o tempo todo construindo o ter e esquecendo o ser. Né? O ter, ele fica. O ser, ele... Na verdade, o ter, ele vai. Né? O ser, ele fica comigo. Ninguém consegue tirar. A gente sempre faz a comparação como se fosse a mão e a luva. Né? A luva, ela está ali para aquecer. Mas ela pode ser retirada quando ela não for mais necessária. Mas a mão fica. Essa é a essência. Né? A luva seria o ter e a mão seria o ser. Né, eu acho que esse é o ponto-chave. Mas para isso tudo, né, diante de todas essas coisas que eu fui trazendo aqui para a gente fazer esses questionamentos, a gente precisa acreditar. Né? Se a gente não acreditar, não dá certo. Né? Para estarmos vivos, precisamos acreditar. Então, por mais que a gente reflita, por mais que a gente pense, eu preciso aceitar sair daquela redoma protetora, passar pelos riscos, passar pelas dificuldades, compreender que é importante no meu processo, aceitar as incertezas, que nem sempre são fáceis de serem aceitas, né? A gente prefere ter as certezas para tudo isso. Eu sempre falo para os alunos que quando chega um usuário para atendimento, né, a terapia ela é algo que incomoda, né? Ela vai fazer você pensar, vai fazer você refletir. Então, muitos usuários, quando eles chegam, eles não conseguem ficar. Né? Ou quando fica, né, depois de um tempo, quando começa a incomodar, quando começa a mexer algumas coisas, acaba não conseguindo, né? A gente precisa tentar trazer essa conquista o tempo todo, porque é incômodo. Pensar, sair da zona de conforto traz esse incômodo, né? Mas é importante para o nosso aprendizado. Então, para a gente ir finalizando assim, eu trouxe essa reflexão do Mark Twain, que ele traz que o mundo precisa de gente, mas de gente que ama o que faz, né? Gente que tenha sonhos vivos, ilusões brilhantes, vontade infinita, que tenha esperança, que tenha amor vivo, que tenha honestidade contínua, né? Pessoas que tenham brilho nos olhos, produzidos pelo prazer de se dedicar àquilo que mais gosta, ou que aprendeu a gostar. Né, pessoas apaixonadas pela vida, que não desistam, mesmo que o desânimo apareça, porque vai aparecer, e a gente sabe, tem dias mais tranquilos e tem dias que não são tão tranquilos, né, pessoas encantadas e não estancadas, ou seja, que não ficam naquele modo zumbi, né, que não ficam simplesmente aí naufragando, perdendo todo o sentido e a essência. Então, pessoas valentes e empenhadas, idealistas e sonhadores, pessoas que desenvolvem seus potenciais e mesmo com os obstáculos, com as dificuldades, conseguem continuar em frente, com paciência, com força de vontade, ou seja, pessoas que veem as crises como oportunidades e os erros como aprendizado. Com aprendizagem, né, que tem objetivos, gente que coloca amor e sentimento em todos os seus atos, né, em todas as suas ações, em todo o seu cuidado. Eu tenho fazendo um parênteses aqui, eu sempre falo para os alunos que tem um artigo bem interessante, que ele fala que antigamente, né, os profissionais da saúde, né, principalmente os médicos, eles não perguntavam para o paciente, né, o que você está sentindo? Porque hoje essa pergunta, o que você está sentindo, geralmente é voltada para os sintomas, né? O que você está sentindo fisicamente, né? O que você está sentindo? Se fosse ainda o que eu estou sentindo emocionalmente, o que eu estou passando, e aí eles fazem esse convite, porque ao invés de a gente voltar, né, o que você está sentindo para o sintoma, que a gente pergunta para o nosso usuário, o que te falta?
né? O que eu posso te ajudar para melhorar isso que está te faltando? Né? E eu acho essa reflexão bem interessante, né? Essa forma de colocar ali amor, sentimento naquilo que eu estou fazendo, né? Naquilo que eu estou priorizando, porque eu coloco sempre que quando aquele usuário busca o nosso cuidado, a gente começa esse atendimento, essa pessoa ali precisa ser vista como a pessoa mais importante naquele momento. Ela busca, ela precisa da minha ajuda. Então eu preciso ser sincera nos sentimentos, nos olhares, ou seja, pessoas autênticas, que assumam as consequências dos seus atos e que estejam dispostas a reparar sempre que necessário. Então eu estou ali, estou aprendendo. E onde estão essas pessoas? Somos todos nós. Só é preciso que a gente consiga acordar, deixar de viver a vida naquele modo automático que eu trouxe anteriormente, que a gente consiga, né, naquela zona de conforto, fechado, preso nas nossas certezas e provocando somente distanciamento, mas que eu adquira consciência, que eu encontre sentido, né, encontre aquela chama, aquela faísca que vai alimentando nossos dias e começa a dar outro sentido, outra forma, começa a dar vida, dar cor, né, para os meus dias. Ou seja, eu não posso trazer só a reclamação. Eu não posso apenas só desistir, mas eu preciso persistir com ajuda, com dedicação, né, com compromisso, com responsabilidade, principalmente com coragem. Onde eu consigo encontrar calma em meio a tantas dificuldades, a tanto barulho. Então, eu vou fazendo essa mudança. Então, o convite é que a gente procure aquilo que a gente ama, que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente nunca deixe de perseguir, mas que a gente não esqueça, jamais, de encontrar amor e gratidão nos nossos dias. Né? Não é viver sem entusiasmo, mas também, né, ter entusiasmo para o dia de hoje. Ou seja, nas nossas pequenas rotinas, naqueles tesouros ocultos que ficam ali escondido, bem do nosso lado, mas que muitas vezes a gente não tem tempo de virar o nosso pescoço para apreciar, para compreender, porque a gente sempre está com o olhar direcionado para algo que ainda nem existe e a gente nem sabe se vai existir. Então, Mark Twain vem trazendo esse convite, porque o mundo se cansou de gente obrigada e não encantada, de viver no modo automático em vez de conscientemente. Né? É esse convite que ele traz. Por isso a pergunta para a gente, né? Onde está o nosso olhar? Para onde que eu estou depositando tudo isso? Será que eu não preciso olhar mais para esse meu dia, para esse meu cuidado? Como que eu venho fazendo tudo isso? Como que eu estou vivenciando esses meus dias? Né? E pode ser que no final dê tudo errado, mas o importante é que a gente levante, chacoalhe a poeira, comece a fazer as modificações, aprenda com aquilo, né? Faça as mudanças necessárias, né? Porque se parecer o fim, que a gente consiga inventar um novo começo, né? Uma nova possibilidade, como Viktor Frankl traz para a gente, essa subversão, essa mudança da disposição mental. Subvertam. Né, subvertam aquele olhar, olha para aquela folhinha de papel e não fixem apenas no problema, na dificuldade. Tem muito mais coisa que precisa ser olhada, apreciada, vivenciada, experienciada. Né? Então eu trago aqui para vocês essa reflexão, para que junto a gente possa pensar um pouquinho. Trouxe aqui para vocês, se vocês puderem seguir as nossas redes sociais, né, ajudar aí na divulgação dos nossos projetos, que a gente consiga fazer essas reflexões e olhar para os nossos usuários com mais dedicação, com mais afeto, com mais potência de cuidado, né, com mais empatia, e olhar também para o nosso próprio cotidiano, olhar para a gente, porque não dá para a gente cuidar do outro sem cuidar da gente. Né? Como que eu vou ensinar ali uma possibilidade de conhecimento, de autoconhecimento, de cuidado, se eu não consigo olhar isso para mim? Se eu não consigo fazer isso comigo, né? Então eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, eu finalizo sempre com a borboleta, que nos traz um aprendizado gigante aí de transformação, e olha que ela nem tinha muita consciência, né, do que ela se transformaria, mas ela tá ali, né, se dedicando, se comprometendo, fazendo a sua parte, né, mesmo sem saber o que aquilo, aonde aquilo ia chegar, para que ela consiga se transformar no que ela realmente esperava ou acreditava, né. E eu acho que é bem interessante a gente pensar nisso, né, porque nós temos nossos próprios processos e a gente precisa passar por eles, né. Se a gente pegar uma borboleta lá no casulo e abrir o casulo para ajudar, para facilitar esse processo da borboleta, ela morre, né, a lagarta vai morrer. E a gente também precisa passar por esses processos e por esses aprendizados.